O secreto, a meia-luz, as sombras, a nudez, o se deixar penetrar, a penetração, dominar e ser dominado, a fenda e o falo, o espaço e o preenchimento, o trono e o cedro, na verdade o trono e o cetro, a fechadura e a chave, sexo como resistência, sexo como elevação, sexo como distensão, a simetria do amor. Em última instância, tudo é a busca do amor. Sexualidade, o perigo de acessar Deus. O prazer como elevação, a liberação de identidades em cárceres. A liberação de identidades em cárceres. Bem, a escolha da sexualidade em busca do desejo perdido. Boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma live aqui da Terra de Rodar. Quem não me conhece, meu nome é Sérgio Seixas, trabalho com astrologia já há bastante tempo, medicina tradicional chinesa também. Sou um interessado, um estudioso na verdadeira história da humanidade. Sou um artista também, lá de priscas eras, desde o início, antes mesmo da astrologia. E poderia resumir tudo, principalmente, eu me sinto, na verdade, um místico nessa jornada. Bem, estou muito feliz que nós estamos aqui nessa noite para poder conversar um pouco sobre as sexualidades que nos habitam, né? Eu escrevi um texto e eu queria ler e comentar esse texto. Esse texto foi feito exclusivamente para a noite de hoje, né? Eu fiz pensando em todos aqueles que vão estar aqui presentes, me vendo, me ouvindo. Então, é um texto inédito que eu vou ler, mas eu vou ler comentando, vou ler pausando e se vocês tiverem perguntas, anotem e prefiro que me façam mais no final do nosso encontro. Vamos direto ao assunto. O que é a sexualidade segundo um mundo em contrações de seu próprio parto? O que é a sexualidade? Pelo ponto de vista de um mundo em contrações de seu próprio parto. A sexualidade é o magma da unidade. Vocês vão observar que a minha relação é muito, muito intrínseca entre o desejo da carne, o desejo do sexo e a busca também de algo maior, né, através do sexo como escada. Né? Então a sexualidade é o magma, é a química, é a substância da unidade primordial que há em nós. Né? E ela ativa potências criadoras de realidades. A sexualidade, ela ativa potências criadoras de inúmeras realidades. Tamanha a importância do tesão, daí a importância da sexualidade. Potências criadoras de realidades, uma forte atração do dois se tornar um, do par se tornar ímpar, ou do 3, ou do 4, ou do 5 se tornar um. O que está por detrás, na verdade, de um encontro é que, em algum momento, esse encontro se transforma em unidade. Né? Esse encontro entre o masculino e o feminino, independente de ser homem ou mulher. Tá? Sempre é bom já de pronto deixar claro mais uma vez, em todas as lives que eu toco nesse assunto, eu me refiro à energia do masculino e do feminino que existe em homens e mulheres. Tá? Mesmo quando duas mulheres se atraem ou dois homens se atraem,
É sempre o masculino e o feminino que tem essa potência, esse magma de atração, né? Então a sexualidade é o magma, né? Quando a gente fala de magma, a gente está lembrando um pouco do vulcão, né? É o magma da unidade em nós que ativa potências criadoras de realidades. Uma forte atração onde o dois se torna um, onde o par se torna ímpar. Quer dizer, da diversidade se tornar singularidade, do masculino e o feminino se tornarem unos. Isso não significa perda de consciência ou perda de individualidade ou de singularidade, não. Experiência de comunhão, né? Em última instância, um amor não realizado, uma profissão infeliz que desidrata a alma, uma vida sem conexão com a espiral vertical, é definitivamente uma sexualidade interditada, não consagrada ao agora, não consagrada à eternidade que habita este instante criador. Nesse momento eu estou colocando a sexualidade como uma das expressões do afeto de extrema importância para que essa conexão com essa espiral vertical, o que está por detrás disso é a busca dessa relação mais aprofundada. Embora não é isso que passe pela nossa cabeça, no nosso consciente. Isso é muito interessante, porque às vezes um simples tesão, a gente não sabe o que está por detrás, o que a nossa psique está legendando, né? Claro que muitas vezes aquele simples tesão acaba numa noite. E ok, foi ótimo, foi maravilhoso e tudo mais. Mas mesmo naquela noite, naquele momento, naquele momento fugaz, vamos dizer assim, se temos duas pessoas atentas, acordadas, despertas, provavelmente vivenciaram alguma experiência transcendente. Talvez as duas pessoas, talvez uma só, talvez, quem sabe, até um grupo, né? Porque, insisto que, em última instância, nós não estamos focados aqui no prazer genital. O prazer genital é como se fosse o convite para uma dança maior, né? Por isso, quando falei no início, sexo como resistência, por isso a sexualidade é tão aterradora, tão assustadora quanto uma substância que altera a consciência. Dentro desse esquema que a gente vive, quanto mais a gente expande a consciência, quanto mais a gente tem visões expandidas, mais a gente pode ameaçar esse caminho do gado para o matadouro, né? E uma das funções do sexo é liberdade, liberação, né? E a gente vai entender no decorrer que quando eu falo que uma das funções do sexo é liberdade, talvez alguém possa estar pensando em libertinagem, está pensando em bunda lelê, está pensando em escuta, ninguém é de ninguém. Não. Eu trabalho muito com a noção de amadurecimento emocional, com estrutura, amadurecimento psicológico, amadurecimento psicoespiritual. Ou seja, eu trabalho muito como a pessoa saber o que está fazendo, né? O desejo, ele é soberano até a terceira página, porque o desejo pode estar a serviço de coisas bem complicadas também, né? Eu sou um decantador, né, do desejo. Eu acho o desejo, né, algo assim, a primazia do começo das coisas, né? Mas o desejo não é o final da história, né? Talvez eu pudesse dizer que o final da história seria um grande êxtase, mas esse êxtase de comunhão, desse par, né, desse masculino com esse feminino, mas que é como se fosse uma escada, né, nessa espiral vertical. O tesão a gente chama também do magma, um magma denso, lembrando que é o magma da unidade, o magma da fonte primordial que é dentro da gente. Dentro da gente, ainda que a gente esteja identificado com a cisão, ainda que nós estejamos identificados com a cisão, isso é o começo de toda a nossa miséria, toda a nossa violência, toda a nossa loucura, né? Mas, na verdade, nós temos uma parte absolutamente íntegra dentro da gente que está em conexão direta com a unidade, com a fonte primordial, com o vazio pleno, com nada fértil. São termos que a gente costuma usar na Terra de Rudá como sinônimos de Deus.
O magma do tesão é um magma denso, assim como o da paixão é um magma ígneo. Parece uma redundância, né? E o do amor é um magma fluido. Dentro dessa história, o amor é o mais complexo que eu quero me referir, é o mais difícil, é o mais sofisticado. Quantas e quantas encarnações a gente empreende para conseguir viver um amor, um grande amor? Às vezes a gente confunde o verbo gostar com o verbo amar. A gente pega a palavra amor e sai colocando em relações de controle, de posse, relações de toxicidade, relações de abuso. A gente vai botando a palavra amor no meio da... Eu preferia ser mais cuidadoso no uso da palavra amor, porque não é tão difícil ter tesão, não é tão difícil se apaixonar, viver uma experiência amorosa. É para quem sabe o que está fazendo. É para quem sabe o que está fazendo. E nesse momento eu não estou me referindo a uma cabeça pensante. Não. Processo evolutivo, um processo de maturação emocional, maturação psicológica, maturação espiritual. Processo de maturidade. Que também não tem nada a ver com idade isso. Tem a ver com o nosso processo digestório, da gente digerir as situações que nos acontecem, os acontecimentos. Né? Bem, a quem o desejo está a serviço? As camadas periféricas da psique. Então, o desejo está a serviço das camadas periféricas da psique. Vamos ler sobre o ego. Mas também as camadas intermediárias da psique. São estratos semiconscientes, que ficam naquela fronteira entre o consciente e o inconsciente. E também o desejo está a serviço de camadas profundas da psique, quer dizer, onde eu posso ver um inconsciente assustadoramente desconcertante, onde habita a Lilith dentro de nós homens e dentro de nós mulheres, vamos dizer assim. Então, essas camadas profundas da psique, que eu coloco aqui como um inconsciente assustadoramente desconcertante, onde habita a Lilith. Às vezes a gente é educado para padrões estéticos, para padrões de afeto, para padrões de beleza, e de repente a gente é surpreendido com um desejo que a gente não conhecia, um desejo de um corpo diferente, de uma cor de pele diferente, de uma sexualidade diferente, de uma abordagem diferente. E isso é apenas maravilhoso. Se eu não sei lidar, tudo é complicado, tudo é difícil. Até ganhar na loteria é difícil, se eu não sei lidar. O problema não é a gente se deparar com desejos que estavam escondidos e que eu não sabia que tinha. Nossa, e na minha fantasia, na minha imaginação, e os sonhos que eu tenho, os sonhos eróticos que eu tenho quando eu durmo, meu Deus, o que eu faço com isso? Cruz credo. São esses conteúdos psíquicos mais profundos que eu chamo aqui de desconcertantes, assustadoramente desconcertantes, porque eu fui educado ali, eu fui programado para reagir a determinados padrões, quando na verdade está acontecendo dentro de mim outras coisas. Dentro da Terra de Rodá, a gente valoriza muito essas vozes que elas emergem do inconsciente. Né? A gente não dá, pelo menos suspeito, né, que a gente não esteja mais na Idade Média. Essa é uma suspeita que eu tenho, que a gente já tenha saído da Idade Média. Se eu tiver certo nessa minha avaliação, eu quero tudo que eu tenho direito. Eu quero tudo que eu sou. Mas também eu gostaria que eu pudesse, quem sabe, ser ajudado dentro de mim. Esse ser mítico tão assustador das pessoas de boa moral, digamos assim. Vimos o quanto foi desconcertante para muitos e saboroso para tantos o show da Madonna no Rio de Janeiro mês passado. Esse show ele levou ao arrepio muita gente, assim, de deleite, de êxtase. É um show do sim, é um show da permissão, é um show da experimentação. Esse show ela já faz há muito tempo,
com essa permissividade, e ela abre, ali não tem uma certa hipocrisia moral e tudo mais, e por outro lado, muitas pessoas que foram educadas, estão sendo educadas a perceber que certos prazeres foram feitos para serem guardados num quarto fechado, né? Isso é algo para a gente conversar, para a gente discutir, né? Certas exposições que podem ou não podem ser colocadas publicamente. O fato é que esse show mobilizou muito, conservadores de um lado, progressistas do outro. O que é uma identidade de gênero? O que é uma identidade de gênero, né? Na minha visão, isso aí que eu estou colocando, eu não estou falando em nome de ninguém, nem em nome dessa ou daquela corrente, é apenas a minha visão. E essa minha visão é baseada em quê? São 43 anos de clínica astrológica. E quando eu falo clínica astrológica, eu não estou falando clínica de previsões, eu recebo as pessoas para prever o futuro. Não, 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 não. São clínicas ligadas ao autoconhecimento, à busca profunda de si. Então, depois de milhares e milhares e milhares de pessoas falando do seu íntimo profundamente, eu consigo, através dessa pesquisa empírica, né, chegar a algumas conclusões. Por exemplo, que a identidade de gênero é a nossa assinatura energética, a nossa assinatura libidinal no mundo. Ou por outra, a verdade energética do que estamos sendo naquele momento, ou do que estamos necessitando dar voz, necessitando manifestar. Identidade de gênero não é uma moda inventada para desestruturar a família e os bons costumes. Pelo contrário, a família vem atravessando um processo de abertura e os novos rostos emergentes trazem um estresse criativo para o surgimento da família nessa era da descompactação identitária. Nós, desde 2012, a gente vem falando já há bastante tempo, desde 2012 que a gente vem começando uma era da descompactação identitária. A gente está vendo muitas coisas sendo deslocadas, fragmentadas, abertas. A gente só sabe falar que é um caos, caos, caos. Claro, eu não sei lidar, tudo é caos. Mas na medida em que eu me interesso em me atualizar, não do ponto de vista de nenhuma moda, mas do ponto de vista de uma demanda do inconsciente coletivo, eu passo a usufruir esse momento maravilhoso que a gente está vivendo, que é um momento muito mais permissivo. Embora eu saiba que a grande maioria da população planetária não se preparou e não foi preparada e não foi educada para esse momento. Esse momento era totalmente previsível. Todo mundo que estuda a psique humana sabe que esse momento ia chegar. Ainda mais os astrólogos. Ainda mais quando se trabalha com a arqueoastrologia, tem a obrigação, no mínimo, de perceber que a gente tinha um encontro marcado com esse sim, eu posso. Por que não? Mas é bom sempre lembrar, se eu tenho estrutura, se eu tenho uma base emocional, se eu estou compreendendo o que está acontecendo, eu vou usufruir. Do contrário, joga pedra na geni. É muito complicado, a sensação de eu estar exposto a julgamentos e preconceitos fortes, né? Então, essa identidade de gênero é a nossa assinatura energética, a nossa assinatura libidinal no mundo, ou por outra, a verdade energética do que estamos sendo naquele momento ou do que estamos necessitando dar voz. Manifestar. Identidade de gênero não é uma moda inventada para desestruturar a família e os bons costumes, pelo contrário, a família vem atravessando um processo de abertura. A família, isso aí eu não preciso nem desenvolver, porque todo mundo sabe que eu sou de uma geração que os pais não podiam se separar, né? Então ficamos levando aquela relação. Hoje dá a impressão que a gente inverteu, né? A gente não pode ficar junto, na verdade. Mas isso é uma brincadeira. Claro que nosso objetivo é a gente estar se relacionando cada vez bem, cada vez melhor, cada vez mais consciente, mas é como se esse movimento todo pudesse desintegrar a família. Eu prefiro dizer o seguinte: tem uma nova família surgindo, tem uma nova economia surgindo, uma nova política surgindo, uma nova educação surgindo, uma nova tecnologia.
Isso não é porque, isso não é porque tão somente as coisas mudam. É porque este momento que a gente está vivendo, de 2012 para cá, né, 2012, 2020, 2022, são momentos icônicos para quem estuda a psique coletiva. Né? Leia-se de uma maneira arqueoastrológica a relação desses planetas que são pulsões internas nossas, demandando novas realidades. A fila anda, vamos lá, vamos lá. Então, pelo contrário, a família vem atravessando um processo de abertura e novos rostos emergentes trazem um estresse criativo. Evidentemente, uma nova face identitária traz um estresse criativo para o surgimento da família na era da descompactação identitária. Anotem que isso vai cair na prova. Era da descompactação identitária. Talvez, se você repete essa frase, você acho que vai começar a entender por que certas coisas estão fora do lugar. Porque nós entramos numa era que não é uma era curta, entendeu? É uma era até que ela precede um pouquinho uma era de Aquário e adentra na era de Aquário, uma era da descompactação identitária. Lembra daquela eu sou isso, mas não sou aquilo, eu sou aquilo, mas não sou isso? Hoje a gente está diante de uma realidade que eu sou isso, mas também sou aquilo, ou posso ser aquilo outro. Isso é apenas maravilhoso. Não sei lidar com isso? Não. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Bem, lembrando que trazemos em nossa psique uma paleta de usufrutos inimaginável que em dado momento dá-se uma emergência de tais apetites. Então, o que é dito nesse texto aqui que eu escrevi, né? Trazemos na nossa psique uma paleta de usufrutos, uma paleta de sabores também, inimaginável, que em dado momento dá-se uma emergência de tais apetites. Esses apetites, eles têm um encontro marcado. Tem um encontro marcado. Né? Por mais que tenhamos reprimido, né, em muitos momentos, a gente vai ter que encontrar novas formas de relacionamento com esses apetites, com esses nossos desejos. Essa palavra desejo é uma palavra maravilhosa. A palavra desejo. Quando você fala a palavra desejo, parece que alguma coisa, né? Desejo. Então, será que eu até fiz uma música que chama-se assim, Proteja-me do meu desejo. Proteja-me do meu desejo. Naquela música eu dizia que não sei o que eu faço com essas coisas que me demandam, eu não sei o que eu faço com essas coisas que me assediam, que me assolam. Pois é, o problema perverso da história não são essas emergências, né, essas coisas que vêm de dentro para fora e reclamam uma identidade, um rosto, uma face. Né? Essa face que ela é plástica, ela tem uma estrutura, mas ela vai caminhando conforme o tempo, conforme os ciclos. O problema, que eu chamo de perverso, é algumas pessoas que detêm o poder de longuíssima data sabem que a gente tinha esses encontros marcados com essas eras de descompactação identitária, mas não faz nada, não muda nada, não trabalha, não prepara, não educa, não ensina, não faz nada. E chega na hora, a gente quer voltar para trás, a gente quer voltar para a Terra plana, a gente quer voltar para a Idade Média, a gente quer voltar para algum tipo de religião que nos proteja da nossa psique. Eu gostaria de uma religião que me protegesse de mim mesmo, que me protegesse dos meus desejos. Eu sou um pecador. Percebe? Repara que a minha fala sempre será costurada com algum bom senso de quem trabalha com a psique humana há décadas. Quem fala aqui não é um adolescente que está paz e amor bicho, vamos liberar geral. Não. Quem fala aqui é um homem sexagenário que tem uma pauta longa de trabalho com a alma humana e diz assim, olha, o desejo é algo maravilhoso e a gente precisa saber sustentar esse desejo. Né? Essa sustentação, ela fala certamente de um amadurecimento, né? Psíquico, emocional e espiritual. Então,
Lembrando que trazemos na nossa psique uma paleta de usufrutos inimaginável que em dado momento dá-se uma emergência de tais apetites. Isso tinha e tem que acontecer, pelo menos sempre. Claro que dependendo de ciclos planetários dentro da psique coletiva, tem momentos que tem uma pacificação, uma calma, outros momentos que tem uma ebulição. Nós estamos começando uma fortíssima ebulição. E se quem quiser associar isso tudo a algumas guerras entre alguns países, pode associar. Porque também essa libido, quando ela não é bem canalizada, ela vai ser canalizada de outra forma, de formas assim atrozes. Por isso a importância da gente saber lidar com a nossa libido. Tudo isso porque a fonte primordial é andrógena. Porque Deus é andrógeno. O vazio pleno é andrógeno. O agora é andrógeno. E, portanto, somos todos andrógenos à espreita do momento em que a psique nos exigirá uma honestidade com nossa natureza plural. Mas isso não nos exige inventar uma sexualidade que vá além do nosso legítimo desejo. Nosso sexo biológico, em muitos e muitos e muitos casos, pode perfeitamente acolher nossos desejos, impulsos e fantasias. Tem que tomar um cuidado, que quando eu falo aqui no texto sobre androgenia, que faz parte do vazio pleno, da fonte primordial, né, de Deus, a gente usa assim o Deus, a gente não fala a Deus. E quando a gente fala a deusa, é interessante, quando a gente fala o Deus, a gente está falando do absoluto. Quando fala da deusa, está falando de uma particularidade. Né? Isso, evidentemente, que tem um olhar machista na história. O Deus é o absoluto, a deusa é um atributo, é uma particularidade. Mas então saibam, para aqueles que estão chegando agora, que não existe essa energia primordial, nem um falo, entendeu? Nenhuma vagina. Existe a união do yang com yin, a união do masculino com o feminino, ou seja, tem uma androgenia. Quando ela se fractaliza, quando ela se manifesta, quando ela se desdobra em vários universos, essas energias de mais e menos, de movimento de repouso, eles vão se alternando e construindo mundos e mundos. E estou eu aqui falando com vocês, e vocês também trazendo esse masculino e o feminino. O Jung bate muito numa tecla maravilhosa que é a busca da reconciliação dos opostos. E é interessante a palavra reconciliação, porque, mas por que reconciliação? Estavam brigados? Estão brigados desde não sei quanto tempo. Desde não sei quanto tempo que o masculino e o feminino dentro de mim, dentro da sociedade, dentro da nossa cultura, está brigando. Não só pelo salário dos homens e salário das mulheres, não, mas pelo olhar equânime. Não há um olhar equânime. Né? Sai de um patriarcado para um outro patriarcado, para um outro patriarcado, e de vez em quando enfia um matriarcado ali mais suave e tudo mais. Será que o mundo está tão bem assim? Será que o mundo está tão legal, está tão bacana? Né? Então, e aí? E, portanto, somos todos andrógenos à espreita do momento em que a psique nos exigirá uma honestidade com nossa natureza plural. E aí é importante, mas isso não nos exige inventar uma sexualidade que vá além do nosso legítimo desejo. O nosso sexo biológico, aquele que me identifico, por exemplo, em muitos e muitos casos pode perfeitamente acolher nossos desejos, impulsos e fantasias. Tem que tomar cuidado, porque as pessoas às vezes podem entender rapidamente que todos nós agora temos que parar e perguntar qual é o meu sexo, qual é o meu sexo. Muita gente está confortável com seu sexo biológico, maravilhoso, nenhum problema. Nenhum problema. O problema é essa pessoa achar que os outros estão com problema. Né? Então precisamos nos definir sexualmente? Então, a pergunta, precisamos nos definir sexualmente? Não. Se isso não é uma questão, se você está confortável com seus desejos e fantasias, e tudo isso converge numa expressão sexual alinhada com seus apetites, tudo certo.
Mas se você sofre com um cabo de guerra angustiante entre o seu sexo biológico e seus desejos, precisamos conversar sobre o seu rosto erótico, a sua face vibrante. Afinal, se a existência não serve ao resgate do gozo, estamos aqui para quê? Para pagarmos conta? Recordo que para o indivíduo quatérneo, que é uma visão que a gente trabalha na Terra de Rudá, recordo que para o indivíduo quatérneo necessitamos nutri-lo sexualmente, emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente. Essas 4 instâncias são fundamentais para uma autorrealização. O plano da matéria, o plano do emocional afetivo, o plano do sentido maior e o plano da comunhão com o sagrado. Possuímos uma quadrinidade demandante de realização. Uma moral monotemática não pode se interpor ao Dharma da nossa pluralidade. Isso vai cair na prova também, podem anotar. Uma moral monotemática não pode se interpor ao Dharma de nossa pluralidade. A gente está lidando, tem um momento que o desejo ele se alinha com o Dharma, com o propósito. Às vezes a gente pensa que desejo é uma coisa só da carne. Nossa alma também deseja. Nosso espírito também deseja. Né? Não é só o nosso palato periférico. Como se dá a construção de uma sexualidade segundo a arqueoastrologia? Como se dá a construção de uma sexualidade segundo a arqueoastrologia? Né? Trazemos muitas encarnações antes de estarmos aqui nesse corpo. Já fomos homens, mulheres, gays, crianças, jovens, adultos, fomos velhos. Não sabemos de fato que idades temos, que idade nós temos. Temos todas as idades. Temos todas as sexualidades e isso é libertador para quem as experimenta no imaginário ou as realiza em relações vivas. Temos todas as idades, temos todas as sexualidades e isso é libertador para quem as realiza no imaginário ou as realiza em relações vivas. Muita gente trai a esposa ou trai o marido ou inventa 1000 elucubrações no seu imaginário. Né? Quando está num ato masturbatório, quando mesmo está tendo uma relação sexual e está viajando em outras perspectivas de prazer, né? Por que isso? A gente foi tão mal educado, né, que a gente acha que tudo isso é coisa do diabo, é coisa do pecado, quando na verdade essas coisas que surgem de dentro da gente é para mostrar, olha, tem estômagos, tem bocas, tem demandas que precisam ser contempladas. O problema, volto sempre e vou dizer, o problema que uma pessoa despreparada, tá bom, vou contemplar esses apetites. Aí começa a desrespeitar uma pessoa atrás da outra. Tá bom, eu vou seguir os meus apetites. E começa a passar por cima, fazendo com que fulano sofra, Beltrano sofra, as pessoas sofram porque eu estou seguindo meu desejo. Não é nada disso que eu estou falando. Você sabe que para a gente poder pronunciar a palavra desejo, a gente tem que ter uma estatura, a gente tem que ter uma verticalidade. Porque se a gente trabalha no horizontal, no ego mais pueril, a palavra desejo é perigosa. A gente pode, em nome dele, fazer muitas coisas, até desviar a verba pública, fazer uma opção de coisas em nome do desejo. Né? Por isso que eu digo, o desejo é soberano até a 3ª página. A quem ele serve? Né? Já vimos em todos os continentes, já vivemos em todos os continentes, outras encarnações, isso é a arqueoastrologia se referindo, né? Nascemos em vários países e nos identificamos com inúmeros hábitos e culturas. Nos identificamos com inúmeros hábitos e culturas. Se você foi majoritariamente homem, em passados kármicos, e nasce em um corpo de mulher, dependendo do tamanho da demanda psíquica, você pode ser uma mulher bem assertiva na vida ou, quem sabe, querer viver o seu masculino erótico em um corpo de mulher.
Do contrário, se você foi, na maioria das vezes, mulher e nasce em um corpo de homem, você pode ser um homem sensível, ou dependendo do tamanho da demanda do inconsciente, você vai sentir uma convocação para uma vida sexual que não corresponde à sua matriz biológica. A matriz biológica não é mais importante do que o território anímico demandante. A matriz sexual biológica não é mais importante do que o território anímico demandante, o território da nossa alma nos pedindo manifestação. A gente acaba que fica na tirania da biologia. A gente vai ver que nessa nova era que a gente está entrando, cada vez mais fortemente, a própria tecnologia, a própria inteligência artificial vai nos trazer coisas muito, muito fortes sobre a relativização da biologia. A relativização da biologia. O que não significa bypassar a natureza. Significa termos também outras naturezas. Porque o que vem do homem é natureza. O que vem do ser humano é natureza. Né? Por que não essa tecnologia poder ser também uma natureza? A matriz biológica não é mais importante do que o território anímico demandante. Algum problema? Sim. Se somos uma civilização que tememos nossas polaridades, sim, muitos problemas. Agora, não, nenhum problema. Se crescemos psicologicamente, temos uma espiritualidade inteligente, se temos uma espiritualidade inteligente e alinhada com os ciclos de evolução humana, ou seja, com as demandas da psique coletiva, não, nenhum problema. Eu quero ressaltar que nessa visão da arqueoastrologia, quando eu me deparo com um mapa natal, às vezes com uma mulher, muitas vezes eu digo, nossa, esse é um mapa majoritariamente masculino, de energia masculina. Isso não tem nada a ver com uma opção sexual. E via de regra, quase sempre a mulher diz assim, puxa, mas eu me sinto com essa energia masculina e faço, aconteço, tá, empreendo isso e aquilo. Maravilhoso, lindíssimo. Aliás, eu poderia até resumir que há um projeto intrínseco que é nesse homem levantar o feminino e nessa mulher levantar o masculino para esse equilíbrio dentro de cada um, do masculino e o feminino de ambos. Eu acho que um dos erros do masculino é ter exacerbado uma masculinidade que ficou esgarçada, ficou gritante, ficou ditatorial, ficou over. E eu lido com o imaginário do feminino por conta de 85% da minha clientela ser mulher, e eu percebo isso. Eu tenho falado nas lives do 639, por exemplo, eu tenho falado que há um desejo desse homem sensível e firme, que é essa união entre o feminino e o masculino. Neste momento nos vemos como uma seta em busca do nosso círculo identitário. Nesse momento nos vemos como uma seta em busca do nosso círculo identitário, onde caiba tudo o que de fato somos. Onde caiba tudo o que de fato somos. Você já se deu conta que você não cabe em você? Essa pergunta também cai na prova, é a terceira que cai na prova. Você já se deu conta que você não cabe em você? Se você disser que sim, eu caibo em mim, feia essa frase, né? Mas está correta. Sim, eu caibo em mim. Talvez e provavelmente você seja um bonsai da sua alma. É possível que ao dizer sim, eu sou o meu próprio número, eu encaixo perfeitamente bem em mim, talvez, me engana que eu gosto, talvez você esteja sendo um bonsai de sua alma, ou seja, uma pequena alminha do que essa Mahatma, do que essa grande alma. Ou, quem sabe, na melhor das hipóteses, você conseguiu realmente maturar a relação entre a sua natureza plural e o seu rosto no mundo. É impossível isso? Não. Então eu não sou um bonsai da minha alma.
eu consegui amadurecer, né, essa relação entre a minha natureza plural e o meu rosto no mundo. É para esse lugar que a gente está sendo convocado aí. Logo, é natural que haja minimamente uma curiosidade por essas vozes que nos habitam, por esses corpos de desejos que nos habitam e fundam prazeres criadores com a criação. E fundam prazeres criadores juntamente com a criação. Afinal, o prazer pode ser tão somente uma catarse ou uma sublime elevação. O prazer pode ser tão somente uma catarse, uma distensão, ou uma sublime elevação. O desejo é um grito da alma em busca de unidade. O desejo é um grito da alma em busca de unidade. Experimentações identitárias de ideologias progressistas ou uma convocação da psique para que experienciemos nossa jornada em busca da individuação. Como é que é, Sérgio? Dá para repetir isso? Experimentações identitárias de ideologias progressistas ou uma convocação da psique para que experienciemos nossa jornada em busca de individuação. Eu quero tudo o que eu tenho direito, eu quero todos que eu sou. Eu quero todos que eu sou. Mas eu necessito ajuda para que eu tenha estrutura emocional e intelectual para lidar com os apetites, com os meus apetites, que vão de meus genitais, passando pelo cardíaco e desaguando na pineal. Escolher as nossas sexualidades demanda saber o que estamos fazendo. Esse é um assunto para não se ter pressa, tampouco seguir modismos. Por que estamos vivendo uma descompactação identitária? A agenda da psique coletiva, quer dizer, dos ciclos planetários, não só lá em cima como dentro da gente, nos coloca uma desconstrução de colonialismos identitários, de imperialismos identitários, uma desconstrução de colonialismos identitários e de imperialismos identitários. No Retiro da Terra de Rudá, o acolhimento da surpresa, de agora dia 21 de junho, veremos essa agenda de uma parte do nosso inconsciente coletivo. Só que nós vamos falar lá das 10 informações astrológicas, ou seja, e aqui eu só queria citar muito rapidamente 3 pulsões psicocósmicas que explicam por que dessa descompactação identitária. Hoje trago apenas 3 demandas da psique acima de nossas cabeças e no interior da nossa mais profunda subjetividade. Sem entrar em muitos detalhes, a conjunção tríplice Plutão, Saturno e Júpiter que aconteceu em 2020, a conjunção Júpiter-Saturno que aconteceu no final de 2020 e recentemente a entrada de Plutão em Aquário. Esses 3 eventos são eventos gigantescos na psique coletiva, nessa agenda coletiva que faz assim, olha, estamos craquelando, estamos trincando, né? Estamos abrindo, estamos rasgando. Isso não foi uma decisão cultural, isso não foi uma decisão política, isso não foi uma decisão da economia, nada. Tudo isso, economia, política, educação, arte, tudo isso são decorrências dessas demandas da psique coletiva. Né? Para vocês terem uma ideia, quando eu falo agora de Plutão em Aquário, a última vez que isso aconteceu, nada menos aconteceu uma Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o Iluminismo, o Positivismo e o aprofundamento da independência dos Estados Unidos. Pensem bem, o que está acontecendo e o que está por acontecer. A gente não quer mexer em valores, a gente não quer mexer em identidades compactadas. Eu sou isso e eu não sou aquilo. Olha, eu devo avisar aos marinheiros que esse barco vai afundar. Portanto, preparem-se para profundas revoluções do comportamento humano. E aí, algumas identidades emergentes. Por exemplo, a energia masculina e feminina entre homens, mulheres e suas camadas de prazeres horizontais ou prazeres em espiral vertical. A energia masculina, a energia feminina entre homens, mulheres
e essas camadas de prazeres horizontais ou prazeres em espiral vertical. Prazeres horizontais são aqueles, talvez pudéssemos dizer, são prazeres mais corpóreos e ponto, que são maravilhosos. Mas eu prefiro corpóreos e vírgula, não ponto. Corpóreos e vírgula, porque nós não temos só um único corpo físico, né? Então, hoje a gente pode falar de termos que a gente não falava antes, né? Cisgênero se identifica com o sexo biológico, transgênero se identifica com um gênero diferente do biológico, né? Não binário, aí lésbicas, gays, bissexuais, travestis, queers, intersexuais, fluidos, etc, etc, etc. Quando a gente começa a estudar, tem pessoas que dizem que são 31 identidades de gênero, outros já falaram que são 112 identidades de gênero. Essas nomenclaturas podem ser resumidas de uma maneira muito simples, em três pontos. Eu acho que perturba uma mente com uma inteligência mediana perceber que existem 112 identidades de gênero, 31, 54, 82. Gente, eu não quero esse mundo, eu estou confuso. Calma. Vamos dividir isso em 3 pontos. Primeiro, essas identidades podem ser divididas em 3 maneiras basais. A primeira, número 1, pessoas que se sentem bem e se identificam com seu sexo biológico. Ponto. Ok, nenhum problema. 2, pessoas que se sentem para além de seu sexo biológico, desejo de viver a polaridade oposta à sua. Ok, tranquilo. 3, e pessoas que sentem impulsos de experienciar a enorme paleta de apetites que se situa numa gama entre a energia masculina e feminina. Entre o masculino e o feminino tem uma paleta de sabores que muitas vezes a pessoa é convocada a experienciar isso. E quando se experiencia essa paleta de sabores, que são paletas de diversas identidades de gênero, que a pessoa vai transitando, se a pessoa é bem orientada, é bem amadurecida, é bem esclarecida, é bem discernida, é bem consciente, ela vai se hiperpotencializar, as suas inteligências serão hiperpotencializadas. Porque aí a gente já não está mais falando de sexo, a gente está falando de sexualidades. E sexualidades, eu posso colocar sexualidade como inteligências, como vivências emocionais e afetivas, como vivências espirituais. Vivências espirituais podem ser um galho das sexualidades, né? Essas inúmeras texturas que quando se consegue buscá-las psicologicamente, bancá-las, perdão, essas inúmeras texturas que quando se consegue bancá-las psicologicamente são experiências de parição, do verbo parir, parição de potências pessoais e reinvenções de realidades neste mundo de hipocrisias morais, onde fala-se uma coisa e na surdina faz-se outra. Aquilo que desejos proibidos impõem para além do establishment contrátil, Eu vou ler de novo essa terceira. Número 3, pessoas que sentem impulsos de experienciar essa enorme paleta de apetites que se situa entre a gama do masculino e o feminino. Tem aqui um arco-íris. Essas inúmeras texturas, que quando se consegue bancá-las psicologicamente, são experiências de parição, de parir potências pessoais e reinvenções de realidades neste mundo de hipocrisias morais, onde fala-se uma coisa e na surdina faz-se outra. Aquilo que desejos proibidos impõem para além do establishment contrátil. Mas se a pessoa não banca seus estômagos eróticos com uma cidadania psicologicamente trabalhada, aí é barra pesada. Mas se a pessoa não banca seus estômagos eróticos com uma cidadania psicologicamente trabalhada, aí é barra pesada. Pois vai encontrar um exército de juízes raivosos querendo salvaguardar a moral e os bons costumes da família e de Deus.
Só para lembrar que existem algumas coreografias do afeto, quais sejam. Por exemplo, jogos do poder erótico. Dominar e se deixar dominar. Isso é muito comum, isso é muito interessante, isso é muito estimulante, isso excita. Um que domina e outro que se deixa dominar e às vezes vice-versa. Aqui não estou falando de uma estratificação de alguém que domina o outro sempre. Não. Alguém que tem um prazer de dominar e outro que tem um prazer de se deixar dominar. Isso pode até ser revertido num dado momento. Eis uma matriz do desejo. Isso é uma matriz ancestral. Ancestral. Dominador e dominado. Só que na cama, só que no ato sexual, isso ganha um ato democrático de consentimento, ao contrário nas nossas relações políticas, né? Então isso ganha um acordo democrático em você querer ser dominado ou você querer dominar, isso tudo ser acordado, isso é muito provocador, né? Além, é claro, de uma matriz primordial, que é o encontro harmonioso entre as polaridades e seus arco-íris. Ou seja, não existe tão somente essa história de dominar e ser dominado, embora isso seja majoritariamente presente, mas existe também minoritariamente o encontro harmonioso, equânime entre as polaridades e seus arco-íris no ato de se fazer sexo, onde aí não tem ninguém dominando ninguém, é uma relação equânime do ponto de vista da manifestação de seus desejos, vamos dizer assim. Por exemplo, homens que gostam de ser penetrados por suas mulheres. Homens que gostam de ser penetrados por suas mulheres. Mulheres que gostam de penetrar seus homens. Relações a 3, a 4, poliamor, relações fluidas, relações secas, controladoras, manipuladoras, de amizade, relações assexuadas, relações espiritualizadas. Coisas que existem desde sempre, mas agora é para se trazer à luz do dia, mas agora é para se trazer à luz da consciência e não ficar escondido como uma delinquência. Ou seja, estou chegando aos finalmente. Ou seja, para quem construiu uma estrutura psíquica, um amadurecimento emocional, as sexualidades que nos habitam são alavancadas para liberdades de reinvenção de realidades que nos potencializam e não nos oprimem mais, apesar do entorno. E mesmo assim, para estes, o bom combate será necessário, pois afinal, o amor se manifesta de muitas formas, de muitas ousadias em se manifestar muito do que se é. E se não se luta por aquilo que somos, continuaremos um rascunho adiado. Louvado seja o amor e sua paleta de sabores. Bem, esse texto eu escrevi especialmente para esse nosso encontro de hoje, eu li e comentei, e abri agora alguns minutos, daqui a pouquinho vai dar uma hora de... Se alguém tem alguma observação, alguma pergunta, alguma crítica, algum elogio, sei lá o quê. Enquanto isso eu bebo minha água. Estou vendo os corações subirem aqui. Bem, enquanto vocês pensam, eu vou fazer uma pergunta por vocês. Sérgio, dá para você resumir tudo que você falou? Quem sabe numa frase? Sérgio, por que você fez essa live? Agora que estão vindo as questões aí. Louvado seja o amor e suas paletas de sabor. Que maravilhoso, muita gratidão sempre. Obrigado aí pelo carinho. Somente elogios da minha parte. Que bom, fico feliz. Mas então, respondendo uma pergunta que vocês não me fizeram, qual é o resumo dessa live e para que eu fiz essa live? Eu vou resumir numa frase. Todo esse movimento das identidades de gênero não atendem a modismos de um aspecto progressista
adolescente ou infanto-juvenil. Não. Essa emergência dessas identidades de gêneros, elas surgem de uma demanda da psique coletiva. Mas você, Sérgio, está se arvorando a falar em nome de uma psique coletiva? Tô. Tô porque eu trabalho com arqueoastrologia, por isso que eu tô. E não só por isso também, porque em sendo um homem sensível e atento, eu já percebi para onde o rio está fluindo, para onde o rio está caminhando. O rio sempre caminha na direção do oceano. E se existe algum quadro assim, alguma paisagem, se existe alguma paisagem andrógena, essa paisagem seria o próprio oceano, desse masculino e desse feminino. E é para lá que o rio está indo. E eu sei. E sei também da nossa resistência de nadar contra a correnteza. Essa correnteza não tem nada a ver com modismo. Tá? Tem forças operando acima da nossa cabeça e dentro da nossa psique que diz: abre, deixa emergir, deixa sair, mas se prepara, cresça, se autoconheça, se busque, porque não adianta você abrir para se deparar com algo que você não sabe lidar. Me permito um dia conhecer um homem sensível e atento. Me permito um dia conhecer um homem sensível e atento. Valdenira Torres. Isso é uma espécie de mantra, né? Me permito um dia, quem sabe hoje, quem sabe agora, conhecer um homem sensível e atento. Mas a gente tem que também trabalhar, né, para imantar esse homem, imantar essa mulher, imantar essas relações. Imantar, atrair. Não adianta a gente só desejar. A gente tem que saber provocar esses encontros. E a maneira mais potente de provocar esses encontros é o autoconhecimento. Quando a gente tem um profundo autoconhecimento, a gente atrai pessoas nessa mesma vibração, nessa mesma sintonia. A lei da atração. No 639, né, no aplicativo de relacionamentos conscientes, no 639, a gente usa, às vezes, ao invés da palavra autoconhecimento, a gente usa a palavra prazer, que é uma corruptela da palavra prazer, é prazer. Que aí, para mim, autoconhecimento é prazer. É prazer. Puro prazer. Bem, agora o pessoal desatou a falar, eu já estou terminando a live, o pessoal começou a escrever aqui textos e mais textos, vamos ver. Você comentou que estamos fazendo a transição de um processo onde rupturas ocorrem, mas eu te pergunto, há mais questões por trás disso, que é uma multiplicidade social, emocional e psíquica, gera um conflito. Há mais questões por trás disso, que é a multiplicidade social, emocional e psíquica. Sim, eu acho que minimamente a gente pode falar de dois conflitos. Um conflito que é o desde sempre que existe, que são os conflitos de classes, os conflitos de classes sociais, que cada classe social encerra um nível de consciência, né? E o outro conflito, esses conflitos são novos, conflitos aqueles que a psique coletiva está trazendo como novos temas. Quer dizer, novos temas velhos que estavam no forno e que o forno foi aberto. Agora, qual é o problema? O conflito é erótico também. O conflito é erótico. Se a gente não tem uma relação libidinal com o conflito é um porre. Mas se a gente tem uma relação libidinal, uma relação erótica com o conflito, gente, eu só cresci. Eu só cresci. Eu não tenho que salvar o mundo. Eu não tenho que salvar o mundo. E você quer ajudar o outro? Seja feliz. Seja plenamente feliz. E aí é zero de egoísmo.
Porque uma pessoa autorrealizada é uma pessoa revolucionária. Uma pessoa autorrealizada é uma pessoa que, por onde quer que ela ande, ela exala um perfume de transformação, de cura. Entendeu? E às vezes a gente aponta o dedo assim, querendo que fulano seja Beltrano e Beltrano seja fulano, que a gente tenta transformar e fazer acontecer sempre na melhor das boas intenções. E não dá muito certo, porque cada um tem o seu próprio tempo. Então, esses conflitos, temos que aprender a amá-los, né? E acho que, por fim, tem uma aqui que diz assim, que leve e profunda, me identifico com muitas colocações suas, super importantes, ouvir coisas que eu comungo e ainda não havia sintetizado. Isso é interessante, porque eu não sinto, eu estar falando uma novidade, olha só, eu vou falar uma novidade que você não fica, não. Agora, organizar isso dá um sentimento de autoridade, de autorização, melhor dizendo, de autorização. Puxa, então eu não estava louca, eu não estava louco. Então quer dizer que tem uma estrutura, tem uma base, tem um chão, tem uma espinha dorsal. Tem. Gente, é o seguinte, eu agradeço a presença de todos. Já tem 1 hora que eu falo aqui sem parar. E eu só saio deixando um recado aqui. Se, por acaso, vocês se sentem, aquilo que a Terra de Rudá fala com muita frequência, se sentem uma orfandade ontológica, não totalmente biológica de pai e mãe, mas ontológica, busquem ajuda. Busquem ajuda na psicologia, na filosofia, na espiritualidade, com grandes mestres, grandes instrutores, grandes orientadores, homens, mulheres, porque a gente precisa reaprender a viver, a gente precisa reaprender a amar. O nosso único objetivo nesse planeta, quer a gente aceite ou não, é amar. Não temos 2 objetivos. Mesmo quando a gente se torna materialista, céticos, predadores, essa é uma maneira torpe de querer amar e ser amado. Então, que a gente tome uma delicada vergonha no rosto e faça o dever de casa. Vamos em busca do conhecimento. Beijo no coração, meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, tá? E para quem não conhece o aplicativo 639 de Relacionamentos Conscientes, entra no Instagram, porque é um trabalho belíssimo da astrologia e o amor. Beijo.